Você já percebeu que, por mais que alguém tente esconder a verdade, certos detalhes sempre acabam aparecendo? O comportamento humano, principalmente no campo emocional, dificilmente consegue ser disfarçado por completo. Quando falamos de relacionamentos, isso se torna ainda mais evidente. Uma mulher que trai, mesmo sem perceber, deixa sinais claros em suas atitudes, em sua forma de falar, no jeito como se comporta e até em pequenos gestos involuntários. A psicologia nos mostra que ninguém consegue sustentar por muito tempo uma mentira sem que o corpo e a mente acabem entregando indícios. Por outro lado, o estoicismo nos ensina que, ao observarmos esses sinais com calma, sem impulsividade ou julgamentos precipitados, conseguimos enxergar a realidade de forma muito mais lúcida. Essa combinação entre psicologia e estoicismo abre um caminho poderoso. Você passa a entender o que está acontecendo sem se deixar dominar pelas emoções negativas. Neste vídeo, vamos analisar os principais sinais que revelam quando uma mulher está sendo infiel, e não se trata de adivinhação ou desconfiança exagerada, mas de uma leitura real do comportamento humano. Ao longo dos capítulos, você vai perceber como mudanças sutis podem falar mais do que palavras, e como um olhar atento pode revelar verdades que, muitas vezes, estão bem diante de nós. A mudança sutil no comportamento diário. Um dos primeiros sinais de que algo não está certo em um relacionamento aparece nas pequenas mudanças de rotina. Quando uma mulher trai, ela dificilmente consegue manter exatamente os mesmos hábitos de antes. Pode parecer algo discreto, quase imperceptível, mas com atenção é possível notar. Talvez ela passe a demorar mais tempo fora de casa sem explicar claramente o motivo, ou comece a criar desculpas para evitar encontros e momentos que antes eram naturais. Atividades comuns, como mandar mensagens durante o dia ou compartilhar detalhes simples da rotina, começam a diminuir ou desaparecer. Essa distância emocional e comportamental é um reflexo de que parte da atenção dela está sendo direcionada para outro lugar. Do ponto de vista psicológico, isso acontece porque manter duas realidades ao mesmo tempo exige energia mental. O cérebro, em busca de equilíbrio, tenta compensar, e essa compensação se traduz em alterações de comportamento. Já sob a ótica do estoicismo, o importante é não reagir de imediato com ciúme ou raiva, mas observar. O sábio estoico entende que a verdade se mostra mais pelos fatos do que pelas palavras. Por isso, antes de tirar conclusões, a atitude mais inteligente é manter a calma e observar padrões. Se a mudança de comportamento é isolada, pode não significar nada. Mas se ela se repete constantemente, é um sinal claro de que algo precisa ser investigado com mais atenção. O distanciamento emocional e a quebra da intimidade. Quando uma mulher está envolvida em uma traição, um dos sinais mais claros é o afastamento emocional. Esse distanciamento não acontece de forma brusca, mas sim gradualmente, como se ela fosse criando uma barreira invisível entre vocês. Pequenos gestos de carinho começam a rarear, abraços ficam mais rápidos, beijos se tornam mecânicos e o contato físico parece perder a espontaneidade. Além disso, conversas que antes fluíam naturalmente passam a ser curtas e superficiais. A intimidade, que vai muito além do aspecto físico, começa a ser substituída por um silêncio pesado e por respostas vagas. Na psicologia, esse comportamento é explicado pela transferência emocional. A mulher que trai direciona parte da sua energia afetiva para outra pessoa, e, como consequência, a relação principal passa a receber menos investimento emocional. Já sob a ótica do estoicismo, esse é o momento em que o homem precisa exercitar o autocontrole, observando sem se deixar consumir pelo ressentimento. Afinal, reagir com desespero só aumenta a distância. É nesse ponto que muitos homens cometem o erro de insistir em mais atenção, pressionando por explicações. Porém, o efeito costuma ser o contrário: quanto mais pressão, mais resistência e frieza. O caminho mais sábio é manter a serenidade e avaliar se essa quebra de intimidade é temporária ou um sintoma claro de que existe algo maior acontecendo. Alterações nos hábitos digitais e o segredo do celular. Nos relacionamentos modernos, o celular se tornou quase uma extensão da vida pessoal. Por isso, mudanças bruscas nesse comportamento podem ser sinais reveladores de que algo não está bem. Uma mulher que trai geralmente altera a forma como lida com o próprio celular. Se antes deixava o aparelho sobre a mesa sem preocupação, de repente começa a levá-lo para todos os lugares, mesmo em situações em que isso não seria necessário. O bloqueio de tela passa a ser trocado com frequência, notificações são ocultadas e até uma simples mensagem de "bom dia" pode virar motivo para esconder a tela. Além disso, surge um padrão de uso diferenciado, mais tempo conectada, risadas silenciosas enquanto digita ou mudanças na rotina de horários online.
A psicologia aponta que esse comportamento é uma tentativa de proteger um espaço secreto que está sendo criado dentro da relação. Já o estoicismo nos lembra que, diante desses sinais, a reação sábia é observar sem paranoia. A emoção pode gritar por respostas imediatas, mas a razão deve guiar a análise. Muitos homens interpretam o segredo com raiva, e isso só gera discussões improdutivas. O mais inteligente é perceber que o segredo em excesso, quando não existia antes, pode ser uma forma de distanciamento emocional ou até mesmo um indício concreto de traição. A mudança súbita na rotina e nos horários. Quando uma mulher começa a trair, sua rotina dificilmente permanece igual. Pequenas alterações no dia a dia podem ser sinais claros de que algo diferente está acontecendo. O que antes era previsível, horários de trabalho, compromissos regulares, encontros casuais, passa a se tornar mais instável. Ela pode começar a justificar atrasos com frequência, marcar saídas inesperadas com amigas que nunca eram mencionadas antes ou até mesmo inventar novos compromissos profissionais. Esses ajustes na rotina não surgem do nada, geralmente, são estratégias inconscientes, ou até conscientes, para criar espaço para o relacionamento paralelo. A psicologia explica que a mente busca formas de equilibrar dois mundos, o oficial e o escondido. Essa dupla agenda gera um comportamento mais nervoso e, muitas vezes, histórias que não se conectam bem entre si. Já o estoicismo nos convida a observar sem deixar que a ansiedade nos domine. Não é necessário investigar de maneira impulsiva, mas sim perceber os padrões com clareza e frieza. O detalhe mais revelador não é a desculpa em si, mas a repetição desses novos hábitos, sempre com justificativas que parecem forçadas. Essa quebra de consistência pode ser um sinal poderoso de que algo está acontecendo por trás da rotina aparente. O uso exagerado do celular e das redes sociais. Outro sinal que costuma chamar bastante atenção é a mudança na forma como ela utiliza o celular. Quando uma mulher está envolvida em algo que deseja esconder, o celular pode se transformar em uma espécie de extensão secreta de sua vida. Isso acontece porque é, geralmente, por meio dele que contatos, mensagens e interações paralelas acontecem. O comportamento muda de forma perceptível, o aparelho nunca sai de perto dela, as notificações começam a ser ocultadas, e até senhas adicionais podem ser incluídas para dificultar o acesso. Se antes ela deixava o celular sobre a mesa sem preocupação, agora pode se tornar mais cuidadosa, evitando que você veja a tela. Além disso, o tempo gasto nas redes sociais pode aumentar consideravelmente. Curtidas, interações e conversas aparentemente inofensivas podem esconder um envolvimento mais profundo. O que marca não é apenas o uso em si, mas a diferença em relação ao que sempre foi o padrão dela. Na psicologia, essa mudança é entendida como um comportamento de defesa, o medo de ser descoberta. Já sob a ótica estoica, a recomendação é simples: não se apresse em conclusões, mas observe com tranquilidade e objetividade. O verdadeiro estoico busca evidências consistentes antes de agir, pois sabe que reagir com base em suposições pode gerar injustiça e desgastes desnecessários. Alterações na rotina e desculpas frequentes. Um dos sinais mais claros de que algo pode estar errado em um relacionamento é quando a rotina dela passa a mudar de forma repentina e sem explicações convincentes. Se antes vocês tinham momentos bem definidos juntos, como jantares, passeios ou até simples conversas noturnas, e, de repente, essas situações começam a ser substituídas por desculpas constantes, é hora de prestar atenção. Essas desculpas podem variar desde compromissos profissionais até encontros inesperados com amigas. O detalhe está na frequência e na falta de consistência nas justificativas. Uma saída aqui ou ali é normal, mas quando se torna um padrão, especialmente aliado a outros sinais, pode indicar que existe algo sendo escondido. Na psicologia, esse tipo de mudança é visto como um processo de evasão. A pessoa busca criar lacunas no tempo para ter liberdade de agir sem levantar suspeitas. Muitas vezes, nem percebe que está sendo incoerente nas versões que conta. Já sob a lente do estoicismo, é essencial observar com serenidade. Em vez de reagir de forma imediata, questione internamente: tenho provas ou apenas suspeitas? O sábio não se deixa levar por impulsos, mas analisa os fatos de maneira racional. Isso evita atitudes precipitadas e permite uma visão mais clara da situação. Mudanças na intimidade e no afeto. A intimidade é um dos pilares de qualquer relacionamento saudável. Quando uma mulher começa a trair, é comum que ocorram alterações perceptíveis nesse aspecto, seja uma redução drástica da proximidade física ou, em alguns casos, um aumento repentino e atípico de atenção. Algumas mulheres, ao se envolverem emocional ou fisicamente com outra pessoa, tendem a se distanciar,
evitam abraços, beijos longos e até momentos de carinho que antes eram naturais. Essa frieza pode surgir como reflexo da culpa ou da perda de interesse. Por outro lado, existem aquelas que, tentando mascarar sua traição, demonstram uma súbita e intensa dedicação, como uma forma de compensar ou distrair o parceiro da verdade. A psicologia explica esse fenômeno como uma oscilação entre a culpa e a necessidade de manter as aparências. A pessoa que trai alterna entre o afastamento, por não conseguir agir com a mesma naturalidade, e o excesso de zelo, para não levantar suspeitas. No estoicismo, essa situação ensina uma lição poderosa: não se trata apenas do comportamento dela, mas de como você reage a ele. O homem sábio não se deixa dominar pela ansiedade diante de sinais contraditórios. Ele observa com clareza, valoriza sua própria dignidade e entende que a verdade sempre encontra um caminho para se revelar. O olhar e a linguagem não verbal. O olhar é uma das ferramentas mais poderosas da linguagem não verbal, muitas vezes, revela mais do que qualquer palavra. Quando uma mulher está envolvida em uma traição, seu olhar pode denunciar desconforto, fuga ou até uma tentativa exagerada de manter contato visual. Muitos homens não percebem, mas os olhos têm um papel essencial na comunicação emocional. Uma mulher que evita encarar seu parceiro nos momentos de intimidade pode estar escondendo algo. O mesmo vale para expressões rápidas de nervosismo, como desviar o olhar ao ser questionada ou piscar de forma excessiva quando está sob pressão. Por outro lado, algumas mulheres tentam compensar, mantendo um contato visual intenso demais, quase forçado, como se quisessem provar inocência. A psicologia mostra que a linguagem corporal é difícil de controlar por completo. O corpo sempre revela, por pequenos gestos, aquilo que a mente tenta esconder. A mudança no tom da voz, nos movimentos das mãos ou até na postura ao conversar pode indicar a presença de um segredo. No estoicismo, a lição é clara: não se trata de se tornar paranoico ou desconfiar de cada gesto, mas de desenvolver um olhar atento e sereno. Observar com calma, sem julgamentos precipitados, é a chave para compreender o outro sem perder a própria paz interior. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo. Comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.